Mestre, já me reconheço nessa estrada viajante milenar. Meu maior desejo é educar meus passos. Minha alma atenta já não se contenta apenas em saber. Quer sentir a alegria da boa notícia. Mestre, eu quero florescer, sondando sem distração os meus campos, meus espinhos, meus perfumes, meus caminhos. Dizer, olhando os olhos teus, que eu encontrei o endereço de Deus. Abençoa meu esforço de amar. Yeshua. Mestre, eu quero florescer, sondando sem distração os meus campos, meus espinhos, meus perfumes, meus caminhos. Dizer, olhando os olhos teus, que eu encontrei o endereço de Deus. Abençoa meu esforço de amar. Abençoa meu esforço de amar. Abençoa meu esforço de amar. Yeshua. 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 Duro que a gente canta, e depois que a gente pergunta, o som tá muito ruim. Não, tá não. Foi lindo. Ai, que bom. Então vamos. Vai dar tempo de mais um? Vai dar tempo de mais uma? Dá, né? Tá. Vamos fazer então. Você com Cristo. Você canta comigo? Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não
sem cessar, pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar, pra Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Que delícia! Graças a Deus. Gratidão, pessoal. Vamos fazer doce. Doce é sentir que em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste, as estrelas claras, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Então, Luiz, eu só discordo que hoje eu acho que vocês serão um pouco mais prejudicados. O nosso querido Maurício, né, lá da Casa do Caminho, tá tendo esse pequeno problema aí com a mãezinha dele. Esperamos que ela se recupere, né, em breve. E graças a Deus, a gente olha aqui essa nossa sala, esse nosso salão virtual, né, aqui do Fé e Amor. Aqueles que não conhecem a nossa casa aqui do ponto de vista físico, né? Nós reproduzimos aqui virtualmente aquele salão e a gente vai conversando ali, vendo as pessoas, olhando. Eu estou olhando para vocês aqui e tendo exatamente essa sensação, e que isso nos conforta, a gente saber que a gente pode fazer um estudo assim rapidamente para cobrir aí o nosso companheiro e contarmos com as boas vibrações de todos. Bom, nós vamos compartilhar aqui a nossa tela para a gente ver um estudo aqui juntos. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão enxergando aí a tela compartilhada? Tudo bem? Positivo.
Positivo operante, né, Aristides? Que coisa boa. Então, paixões, esse estudo aqui, paixões. Esse estudo nós tiramos para fazer jus aqui ao autor do artigo, né, que foi publicado há quase 24 anos atrás, em 1998, abril de 1998, no periódico da Federação Espírita Brasileira, o Reformador, é o Silvio, né? Silvio Chibem, o nome dele. Escreveu excelentes artigos, e um deles é exatamente sobre as paixões. Né? É um assunto que sai importante. Se a gente pegar lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós sabemos que o Livro dos Espíritos é composto por quatro partes, né? A terceira parte é das leis morais. E o último capítulo, o capítulo 12 da terceira parte, ele é intitulado Perfeição Moral. Começa falando sobre os vícios, e logo em seguida tem um item que inicia na questão 907. Eu estou até fazendo essa colocação, que quem depois quiser dar uma lidinha, 907 e seguintes, que esse item é exatamente paixões. Paixões. E é sobre exato que nós vamos falar. Quando a gente fala de paixão, no sentido ordinário, né, no sentido habitual, esse conceito de paixão está associado a algo ruim, está associado a algo sem controle, com desequilíbrio, excesso, que mais? Desvio do comportamento, desvio do sentimento, um turbilhão emocional, tumulto emocional, algo incontrolável, né? A gente põe assim, que a paixão seria algo incontrolável, as paixões seriam avassaladoras. Até é comum falar, morreu de paixão, né? Devastador, obsessivo. Esses são conceitos que vêm incorporando na nossa vida, no nosso dia a dia, esse conceito. Né? Algo que devemos evitar, será que as paixões são, que devemos correr das paixões? Devemos evitar, devemos cortar as paixões, devemos, sabe, restringir as paixões, devemos, sabe, o que fazer com as paixões? Então, talvez devido a essa confusão também que se dá, Allan Kardec dedicou um item específico às paixões, que começa exatamente nessa pergunta aqui, que é a 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, a pergunta, né, a gente dividindo ela em duas partes, nós vamos ver que Kardec pergunta pelo princípio originário das paixões, e não pelas paixões propriamente ditas. Ele está indagando da causa, o princípio que origina a paixão, e não o efeito que a paixão provoca. Então, será substancialmente mal esse princípio originário? Só que, no segundo ponto, Kardec faz uma afirmação. Ele afirma, embora esteja na natureza. Ele não pergunta se está na natureza. Ele afirma, embora esse princípio originário das paixões esteja na natureza. Ou seja, faz parte da ordem natural das coisas. Então, algo que faz parte da ordem natural, e se faz parte da ordem natural, faz parte das leis divinas. Se teria algo, né, que faz parte da ordem natural das coisas, que, né, será substancialmente mal o seu princípio originário, talvez por a gente entender que nesse sentido ordinário, que a paixão está relacionada a algo ruim, né, Kardec tenha colocado essa pergunta aos espíritos. Vamos guardar essa pergunta aqui para a gente voltar nela. Não vamos esquecer essa pergunta, não. 907. Vamos voltar nela daqui a pouco para a gente discutir um pouco mais. Antes, vamos falar um pouquinho, coisa pouca, de filosofia, já que não sou filósofo, e não vou ficar aqui enchendo a cabeça de vocês com filosofia.
Mas, do ponto de vista filosófico, e a gente vai buscar lá René Descartes, e antes da gente de falar exatamente de René Descartes, a gente lembrar o seguinte, a filosofia tradicional, a filosofia até René Descartes, que perdurou por quase 18 séculos, foi a filosofia aristotélica, de Aristóteles. Por isso, René Descartes é considerado como o pai da filosofia moderna, quer dizer, moderna, embora ele tenha nascido lá no século XVI, né, e viveu 50 e poucos anos, filosofia moderna, porque antes de René Descartes tinha a filosofia aristotélica, que perdurou 1.800 anos aí, da filosofia aristotélica. Como para René Descartes, que vinha com seus... E o conhecimento é assim, né, gente? Quando chega a hora, a humanidade está preparada para ter o conhecimento, são enviados esses espíritos, que vêm trazer, vêm revelar, vêm questionar, sabe? Vêm agregar conhecimento para a humanidade. Chegada a hora, ali no século XVII, veio René Descartes, começou a questionar algumas coisas que a filosofia aristotélica não respondia. Eu estou falando assim de uma maneira bem simplificada, tá? Bem simplificada. Se tiver algum filósofo aqui, que me perdoe, né, pela falta do rigorismo dentro da filosofia. Eu estou aqui, diria lá na minha terra, estou traduzindo para goiano aqui o negócio. Então, estou colocando aqui de uma forma bem... imagine engenheiro falando de filosofia, né? Vai falar o quê? E chegada a hora, René Descartes, que era matemático, físico e filósofo, melhor dizendo, ele era filósofo, matemático e físico. Aí, ele veio questionar. E em questionando, fazendo seus questionamentos, trouxe uma nova ordem na filosofia, que é a filosofia moderna, que é a filosofia que nós utilizamos até hoje. Claro, vieram outros pensadores que agregaram coisas, mas ele é considerado o pai aí da filosofia moderna, exatamente porque ele fez a disruptura entre Aristóteles, né, e a era moderna da filosofia. Ele criou, o René Descartes, aquele método da dúvida, né? Porque, primeiro, assim, é duvidar das coisas, até que se tenha, sabe? Ele tem um livro que é famoso, é O Discurso do Método, esse livro que é o livro famoso dele. A introdução desse livro é maravilhosa a gente ler. Lógico que você vai lendo, começa a ter, assim, pesar um pouco para quem não é filósofo, ler, mas, assim, a gente lê a introdução e já fica satisfeito de ler o discurso do método. E aí, no discurso do método, ele fala exatamente sobre o método da dúvida, duvidar de tudo, até da existência de si próprio. E, ao ponto dele perguntar, por que eu sei que eu existo? Por que eu sei que eu existo? E aquela famosa frase, ora, porque eu penso. Eu penso, logo existo. A ação de pensar, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Porque você pensa, você questiona, você interroga. Então, ele falou, por que eu sei que eu existo? Eu penso, logo eu existo. E ele teve, o René Descartes, né, porque ele era também conhecido como Cartésios. Por isso criou, o cartesiano vem de René Descartes. Né? E ele teve uma influência, né? O método cartesiano teve uma influência em Kardec. Olha questões aqui do método cartesiano. Colocar tudo à luz da razão. Alguém já ouviu falar isso dentro da doutrina espírita, dentro das obras básicas? Colocar tudo à luz da razão. Kardec falou, temos que colocar no cadinho da razão. A fé raciocinada é uma fé inabalável, não é mesmo? Então, olha a influência. E é óbvio que Kardec teve influência de muitos pensadores. Claro, o conhecimento não vem de uma hora para outra. O conhecimento vem agregando, vem sendo trazido, vem sendo revelado à humanidade pouco a pouco.
Olha o que ele falou aí. Pela grandeza do efeito se conhece a grandeza da causa. Alguém já ouviu isso na doutrina espírita? Nunca aceitar qualquer coisa como verdade se essa coisa não pode ser vista clara e distintamente como tal. Kardec coloca assim, é preferível rejeitar 10 verdades, aceitar uma única? Mentira, olha a influência de René Descartes no pensamento, né, kardeciano. Conduzir os pensamentos em ordem, começando com os objetos que são os mais simples e fáceis de saber, e assim procedendo gradualmente ao conhecimento dos mais complexos. Só para você ter uma ideia, Kardec, quando tinha 18 anos, publicou um livro de matemática, né, destinado às mães dar o início ao ensino da matemática aos seus filhos, exatamente propondo começar pela coisa mais simples. Do simples para o composto. Essa era a ideia dele como professor, e que ele aprendeu também com Pestalozzi. Sempre começar do simples para o complexo. Olha a influência do pensamento, né, de Descartes, o pensamento cartesiano, o método cartesiano, né, na obra de Kardec. Colocando isso para a gente ver, né, que paixão no sentido filosófico não tem esse sentido de algo associado ao desequilíbrio, ao excesso, ao desvio do sentimento. Do ponto de vista filosófico, não. E quem trouxe isso foi René Descartes. Por isso que eu estou falando, não é porque faço de paixão falando de René Descartes, porque ele, na filosofia moderna, trouxe exatamente isso. Trouxe essa questão, né, que paixão seria ação de controle sobre a personalidade do indivíduo. Ou seja, a paixão está relacionada com ação, sabe? Ação e paixão são duas faces da mesma moeda, dizia ele, sendo que a ação é o agente e a paixão é o que recebe, o paciente. Então, isso no ponto de vista filosófico, ou seja, já compreendendo que as paixões são inerentes ao ser humano, como está dizendo os espíritos lá na questão 907. Sabe? É inerente. E aí, né, Descartes falava por estímulos externos, complementando o significado de paixão, do ponto de vista filosófico agora, não do ponto de vista coloquial, habitual, né, ordinário, que nós acostumamos a colocar. Por estímulos externos, a alma pode ser levada a reações passionais. Ou seja, há um estímulo externo, a alma tem uma reação, a alma tem uma reação passional. Ou seja, reação passional é causada pela paixão, devido às reações químicas do corpo físico, ou seja, que até provocam no corpo físico. Uma reação passional eleva a nossa adrenalina, injeta adrenalina no corpo, e a gente aumenta o batimento cardíaco para fazer uma coisa ou não. Para Descartes, embora a paixão seja involuntária, podemos, por nossa vontade, não consentir seus efeitos e reter muitos dos movimentos aos quais ela dispõe ao corpo. Por exemplo, às vezes você tem uma reação ao medo, as pernas querem correr, né? Uma reação irracional, por exemplo, ao medo. Quando você racionaliza aquela questão, você controla o medo de correr. Você para, você analisa primeiro, né? Então, o controle do efeito das paixões é a aplicação do método cartesiano. O método cartesiano é exatamente isso. É controlar o efeito maléficos, vamos dizer assim, desordenados, descontrolados, que as paixões podem provocar em nós. Essa é a questão do método cartesiano. Daí, talvez, né, e devido a esse entendimento, que essa carga negativa que a palavra paixão alcançou ao longo da história, a gente contrapondo, a gente querendo fazer um paralelo entre paixão e amor, e paixão não é amor. Amor é uma coisa, paixão é outra coisa. Nós, é que na nossa falta de entendimento, queremos confundir uma coisa com outra. Mas são reações distintas. São coisas distintas. A paixão e o amor.
Então, essa carga negativa que leva a gente a entender que são sentimentos fortes, que tumultuam o ser, levando ao desequilíbrio, sim, pode acontecer isso? Pode, como vamos conversar, e sabemos que muitas vezes, até pela nossa questão, pelo nosso falta de equilíbrio mesmo moral, pela nossa falta, sabe, de compostura, muitas vezes, de domínio de nós mesmos, pela nossa falta de vontade, nos leva ao desequilíbrio. Permitimos que as paixões nos levem ao desequilíbrio. Mas elas podem levar ou não. Podem levar a grandes realizações, como vamos ver, como vamos conversar um pouquinho mais. Vamos voltar lá na questão 907. Voltar nela. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Pergunta Kardec. Bora, Pedro. Não é a resposta. Não. Ou seja, não é substancialmente mal o princípio originário das paixões. Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo às realizações de grandes coisas. Opa! Então ele já falou que as paixões não têm um sentido só de incontrolável, de tumulto emocional, de devastador, de obsessivo. Pode levá-lo quem? Ao homem, né? A nós. A realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, a questão está na escolha de como nós vamos utilizar as paixões. E essa escolha é determinada por quem? Pelo espírito, pelo livre-arbítrio, por nós mesmos. Não é o corpo que manda. Não é o corpo que manda. Quem manda é o espírito. O espírito é o Senhor. Quando nós deixamos o espírito, porque o que acontece no nosso processo evolutivo? Nós reencarnamos, a gente reencarna, um dos pontos é para espiritualizar a matéria. Só que devido à nossa indisciplina, devido, à nossa condição moral, a gente está materializando o espírito. Então, e essa materialização do espírito é que é o abuso. Então, o abuso das paixões é que se faz, né, que causa o mal. É isso que está o problema. E isso vem da escolha. Escolha que é permitido que façamos. Da escolha. A pergunta seguinte, a 908, coloca assim: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixem de ser boas para se tornarem más? Olha, agora ele já está falando em paixões, vamos falar assim, dividiu em duas partes, paixões boas e paixões más. Mas e tem um limite? Né? Tem uma linha divisória? Como é que a gente vai determinar essa linha divisória? Daqui para trás é uma paixão ruim, mas daqui para frente é uma paixão, boa. Como é que nós vamos determinar isso? Onde que está o limite? Olha como os espíritos respondem. As paixões são como um corcel. Corcel é um cavalo, né, gente? Um cavalo muito bonito até, mas ele é muito bravo. Mas quando domesticado, é um excelente animal. Mas se for ele que está governando, é um problema enorme. Problema enorme. É uma força enorme desgovernada. Então, as paixões são como um corcel, um cavalo bravo, rústico, que só tem utilidade quando governado, ou seja, quando domesticado. O corcel só tem utilidade para o homem, esse cavalo, que é lindo, assim, um cavalo até, né, que é a extinção, praticamente, quando ele é governado, domesticado. Mas que se torna perigoso desde que passe a governar. Imagina soltar um cavalo bravo desse para uma cidade, sem ser domesticado. O estrago que ele não vai fazer. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la.
E quando ele está falando deixar esse poder governar, ele está falando nós, espírito. Nós, espírito. Nós é que temos que governar as paixões. Né? Então, ó, uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para as outras. Opa, temos aqui uma linha. As paixões são perigosas, são ruins, causam, tem aquele sentido negativo, desequilibrante, de tumulto emocional. Imagina, incontrolável quando ela é um cavalo desse incontrolável. Quando causa prejuízo, seja para nós mesmos ou para os outros. E, na verdade, gente, as nossas paixões, né, têm causado prejuízo ao longo, quando a gente observa. Inclusive, quando a gente observa esses romances da Ivone Pereira mesmo, aquela trilogia da Ivone, a gente vê o que é um corcel desgovernado, porque Ruth de la Chapelle, né? Depois Beth, né? Que era Beth lá, depois Andréia, né? Era um corcel desgovernado. Totalmente desgovernado. Muito bonita e completamente avassaladora. Provocou um problema enorme na vida de muita gente. Na vida de muita gente. Né? Então, foi um prejuízo para muita gente e, consequentemente, para ela mesma. Né? Então, a gente vai ver lá nos romances de Emmanuel, a Cláudia Sabino. Olha a paixão desgovernada desse personagem que está lá. Né? No romance lá de Emmanuel. Então, esse é o limite. O limite é quando causa prejuízo, seja para nós mesmos ou para qualquer um. Kardec complementa isso aqui lá no Céu e Inferno, ele fala o seguinte: a gente costuma dizer que a carne é fraca. Ah, mas a carne é fraca. Isso é para justificar a paixão. Isso é para justificar, exatamente para justificar a paixão. A carne é fraca. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão, deixando aquele, ou seja, o espírito, a responsabilidade de todos os seus atos. A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante de vontade própria. Então, a gente quer tirar a responsabilidade da gente mesmo, nós, né, queremos tirar a responsabilidade das nossas costas, quando a gente coloca assim, mas a carne é fraca. E Allan Kardec já coloca, opa, a carne por si só, ou seja, o corpo, o material por si só, não manda em nada. Por si só não faz nada. Né? Quem é fraco é a alma. Quem é fraco é o espírito. Leon Denis coloca, aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo o sentimento de egoísmo relacionado às paixões. E aí, na explicação daquela pergunta, do 907, que Kardec coloca suas explicações, olha o que Kardec coloca. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Sabe quando você quer levantar uma pedra pesada e não põe alavanca? Todo mundo aqui no segundo grau estudou a força de alavanca, né? A força, vezes o comprimento da alavanca, faz com que decuplique, aumente, multiplique. Então, olha o que ele está falando. As paixões são alavancas que multiplicam por 10 as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir quem? As paixões. Deixa que elas o dirijam ao corcel lá, ao cavalo. Cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Então, as paixões, elas estão no princípio originário. E elas que impulsionam, elas que empurram, decuplicam, multiplicam por 10, tá? As forças do homem. E nós somos o quê? Nós estamos aqui para trabalhar como ferramentas
auxiliares da providência divina, materializando os seus desígnios. Dessa forma, espiritualizando o planeta. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é mau, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. Ou seja, então, voltando lá, é necessário eliminar o princípio das paixões? Não, não. Está na necessidade natural. Sem as paixões, nós podemos dizer que não haveria o progresso. Nós estaríamos atrasados. Sabe? Nós estaríamos atrasados. E aí, Jonas de Anjos até coloca assim, Galileu sonhando com o sistema heliocêntrico, né? Ou seja, que é a Terra que gira, hélio é Sol, né? Então, é o Sol que está no centro. É a Terra que gira em torno do Sol, porque acreditava que era o quê? O Sol que girava em torno da Terra. Então, ele sonhando com o sistema heliocêntrico, lutando e quase morreu por causa disso, né? Sonhando com o sistema heliocêntrico. Colombo, com as terras que encontrariam, agiram impulsionados pela paixão. Gente, quando a gente vai ver no Mediterrâneo, até uma estátua do Colombo, e pensando assim, olha a coragem, o espírito de paixão daquele homem para reunir, sabe, centenas de outros, comandá-los, enfrentar um mar aberto, se não foi movido por uma grande paixão para chegar à América. Jonas de Anjos completa. Quando o ideal de edificação do bem, sobre qualquer aspecto manifestado, apresenta-se forte e dominador, é a paixão que arrebata a criatura, fazendo alterar rotas, remover obstáculos, vencer problemas. Se nós olharmos a história do cristianismo, lá no seu início, todos aqueles discípulos, todos aqueles apóstolos foram movidos pela paixão. Inclusive Judas, que não soube dominar suas paixões. Infelizmente, não soube dominar. Ora, Paulo de Tarso, na sua transformação de Saulo para Paulo, fez todas aquelas viagens enfrentando pedrejamento como ele enfrentou. Foi movido pelo quê? Por uma forte paixão. A paixão pelo dever, a paixão pelo amor ao Cristo, sabe? A paixão por corrigir os seus equívocos, a paixão da divulgação, sabe? A paixão de levar o cristianismo aos outros povos. Imagina as dificuldades. Como vencer aquelas dificuldades andando pelos matos, pelo deserto, comendo fruto, sabe? Um pouco de mel que achava aqui, outra ali. Chegava numa cidadezinha, começava a falar, era xingado, escorraçado, muitas vezes apedrejado. Saía dali, ia para outra cidade, continuava. Movido por uma forte paixão. É o ideal de edificação do bem. Ora, Allan Kardec não foi movido pela paixão, a paixão da verdade, de buscar a verdade, de buscar entender esse novo mundo que se descortinava para ele, que é o mundo dos espíritos. Então, sim, as paixões multiplicam por 10. Multiplicam por 10 as nossas forças, né? Trazendo-nos o ideal. Eu fico pensando, Thomas Edison, em torno de 700 experiências para produzir a lâmpada que não foram bem sucedidas. Imagina esse homem, se não foi a paixão que o levou. Eu fico imaginando, já que estão falando de vacina ultimamente, o Sabin, mais de 30 anos no laboratório sem ganhar um centavo a mais por isso. Numa pesquisa de mais de 30 anos até chegar, né, à cura, a vacina da poliomielite. Foi movido pelo quê, se não pela paixão?
esse corcel, esse domado, domesticado, né, que impulsiona. Veja a própria Maria de Madalena, a força da paixão, sabe, pela verdade, por libertar o seu espírito. Né? Tem um estudo no livro Portal do Espírito, onde eu tirei isso aqui. Esse estudo foi feito pela Acioli Lopes, no site lá, o Portal do Espírito. E foi feita essa pergunta para ele. Como, quando e como, se é que existe alguma forma, poderíamos controlar essa poderosa energia chamada paixão? E ele falou, o mérito está na resistência ao arrastamento. Esse comportamento deriva da situação em que a pessoa se encontra. Se ela tiver fé no futuro, consciência tranquila, certeza da felicidade que lhe aguarda, ela saberá orientar essa energia. Reconhece a paixão boa, ele coloca até entre aspas mesmo, pelo estado de felicidade decorrente da consciência tranquila. Ah, gente, isso aqui é que manda, isso aqui é que determina. Quando a consciência está tranquila, quando estamos, podemos botar a cabeça no travesseiro, sabendo que não estamos prejudicando ninguém. Não estamos agindo em causa própria. Não estamos agindo para um interesse pessoal. Quando fazemos isso, esse é o guia que nos coloca, sabe, que a gente não está se deixando levar por esse arrastamento. Então, a resistência ao arrastamento. Eis o ponto. A pergunta 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Porque a gente tem sempre colocado assim. Ah, mas nós temos, inclusive, nós espíritos, nós nos apoiamos na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. É aquela pergunta que todo mundo conhece. Influem os espíritos em nossas vidas? A resposta é o quê? Muito mais. Eu estou vendo aqui as boquinhas complementando. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Sabe por quê? Porque nós adoramos essa pergunta. Muito mais do que imaginais. De ordinários são eles que vos dirigem. Nós adoramos, só que nós adoramos, sabe por quê? Porque a gente põe ela como desculpa. Para nós, ela é uma excelente... Olha, gente, é uma excelente muleta essa pergunta para nós. Aqui a gente não olha a sequência. A gente devia ler... Essa é a 459. A gente devia ler a 460, 61, até ali a 470, né? E nós vamos ver... é que só isso acontece porque a gente permite. Né? Só que nós queremos fazer o contrário. Não, os espíritos nos arrastam. Então, ó, o homem sempre a pergunta, poderia vencer suas más tendências? Ou seja, poderia vencer o arrastamento das paixões? Sim, às vezes com pouco esforço. Olha só. Dá vontade de falar assim, os espíritos, acho que eles não sabem o que estão falando. Pouco esforço, hein? A gente luta. Sim, com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Esse dia nós fizemos um estudo lá conversando, né? Esse dia estamos falando sobre a vontade. Ah, a vontade é a chefe do escritório. A vontade, gente, é que a vontade é que deixa que se o escritório destrambelhe ou não. Os departamentos ali da inteligência, né? Do desejo. O desejo, então, esse gosta de destrambelhar, gosta de ir para um rumo. E a vontade tem que estar ali. Não pode ser uma chefe laissez-faire. Né? Então, o homem sempre poderia vencer suas más tendências. Todos nós aqui sempre poderíamos vencer as nossas más tendências. E tem uma música que disse assim, que nós sabemos, a letra nós sabemos de cor, né? Só nos resta viver. A lição sabemos de cor. Só nos resta viver. Então, a gente sabe, a gente já conhece, nós temos conhecimento suficiente. E falta esse esforço. Sempre poderíamos vencer a nossa má tendência. Não precisávamos ser arrastados. Não precisamos ser arrastados. Né? E aí, volta um pouquinho lá na pergunta 895, eu ponho só um pedacinho dela. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Porque aqui é que é o limite da questão do arrastamento da paixão. Está aqui.
A paixão, ela ser, sabe, produtiva para a humanidade ou não, ela está aqui, no interesse pessoal. Lá no livro Ação e Reação, tem lá um ministro de Nosso Lar que visita lá a mansão, lá o instituto comandado lá pelo Druso, né? Um livro Ação e Reação. E aí, logo depois de uma reunião, o Hilário, né? Hilário Silva, fez para o ministro Santos uma pergunta: o que é o bem e o que é o mal? E o ministro Santos fala assim: ó, vamos evitar a filosofia, vamos sair da filosofia. Ou seja, quer dizer assim, não vamos ficar filosofando, não vamos entrar numa encruzilhada filosófica. E ele disse assim: o bem é o progresso, o bem é o progresso, é a felicidade, a segurança, é a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada. Então, o bem é a felicidade, a segurança, é a justiça para todos. E o que é o mal? O mal é o progresso, é a felicidade, a segurança, é a justiça. Para mim, só para mim. Isso é o mal. E tá vendo? É o interesse pessoal. Aqui que está a questão do domínio ou não da paixão. Então, o ponto, sabe? Se esse corcel, se essa força que decuplica, sabe? Essa energia que multiplica por 10 a nossa vontade, que impulsiona a gente, se ela for direcionada para interesse pessoal, e quando a gente fala do interesse pessoal, é para nós e para os nossos. Gente, vou falar uma coisa para vocês: 98% de todas, em pouco mais de 30 anos, conversando com os espíritos nas reuniões mediúnicas, eu posso dizer que 98% dos pontos são exatamente quando a paixão foi direcionada para o interesse pessoal. É lá que aqueles companheiros estão presos. E presos a nós também, sabe? Que direcionamos para o interesse pessoal essa força, sabe? Essa, né? Que pode nos ajudar a produzir tanto, que pode nos elevar tanto. Foi quando nós quisemos o bem, nós quisemos a felicidade, nós queremos, sabe, buscamos a justiça, né? Buscamos a segurança para nós mesmos e para os nossos. Então, esse é o ponto. O sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Quando nós colocarmos na frente o interesse do outro. Por quê? Porque o cristianismo, esse é o maior princípio do cristianismo. Quem é o maior no reino dos céus? Perguntaram os apóstolos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos, o servo de todos, ou seja, o servidor. Quem for o servidor de todos, e Jesus disse várias vezes: o filho do homem não veio para ser servido, o filho do homem veio para servir. Esse é o princípio do cristianismo. O bem de todos, ser o servidor. Esse é o ponto. E nós sabemos qual é. Não adianta a gente falar assim: mas é difícil saber quando... Não. A gente pode dar uma disfarçada, e todos nós damos uma disfarçada. Faz parte da nossa característica. Mas a gente sabe. A gente sabe perfeitamente. Então, quando nós atuamos, e aí a nossa consciência vai estar tranquila, porque a gente está atuando para o bem de todos. Elô, é isso que nós trouxemos hoje sobre as paixões.